Bem, pessoal, ficou muito complicada a situação do Roberto Jefferson, tá? O ministro Alexandre de Moraes constrangeu ou não, partiu para cima dele novamente e ele tem uma péssima notícia aí da justiça, tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa situação aí, da briga dele, do Roberto Jefferson e o Alexandre de Moraes. Agora teve uma nova confusão, mas antes disso eu preciso, de dar todos os detalhes aí, eu preciso me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. Então, desculpa aí, pessoal. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui do Roberto Jefferson, tá? Falando de uma maneira rápida, de uma maneira, que você possa entender e conseguir aí saber da história. O que aconteceu aqui com esse senhor chamado Roberto Jefferson, que está, de certo modo, hoje internado em um hospital, está preso preventivamente, tá? Consequentemente, o Roberto Jefferson, ele teve aí, há um tempo atrás ele tinha sido preso, né? Os advogados dele ingressaram, o advogado ingressou, solicitando, dizendo que ele estava debilitado e, consequentemente, precisava de um apoio do Estado, que o Estado precisava ajudá-lo. O Estado ajudou, concedeu, deu liberdade a ele. E aí o Roberto Jefferson ficou de modo ensandecido, Aí ao saber, consequentemente, que o Bolsonaro ia perder as eleições e tal. Enfim, eu tô dando risada aqui, pessoal, mas é de nervoso. Por quê? Milhares de brasileiros procuram muitos brasileiros querem ter essa oportunidade do Roberto Jefferson de ter uma prisão domiciliar e não tem. O Roberto Jefferson ficou ensandecido aí com as histórias do Bolsonaro, e descumpriu as medidas da qual, não sei se você sabe, mas quando tem aí a prisão domiciliar, tem alguns requisitos que você tem que cumprir. O Roberto Jefferson simplesmente desrespeitou tudo aquilo. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a prisão dele fosse feita de imediato. A Polícia Federal foi até a casa do Roberto Jefferson. Ele, de certo modo, pegou lá o seu armamento, a sua cartucheira. Cartucheira não, parece que ele tem fuzil. Falando cartucheira aqui, mas no sentido mais assim, brincando, Ele tem fuzil, tinha fuzil lá, granada, e a gente não sabe de onde que ele arrumou isso. Enfim, quando os policiais foram cumprir o mandado de prisão contra ele, os policiais foram recebidos a bala e a granada. Ele estava, não sei se vocês lembram da situação, mas o Bob Jefferson aí, mais conhecido carinhosamente como Bob Jefferson, ele estava lá extremamente armado, tá? Recebeu os policiais federais, lá, salvo engano, a bala, essa que é a realidade, e a coisa foi ficando um tanto que mais complicada. Em resumo, depois foi alguém lá conversar com ele, falar que não podia, que ferir os policiais. Foi alguém lá dizendo, que não podia. Enfim, acabou se entregou-se à polícia. Essa aqui é a realidade e foi conduzido para a cadeia. Depois, teve outras situações aí que ele acabou, dizendo que estava com quadro de depressão e entre outras coisas. Foi conduzido ao hospital, lá ficou, depois voltou de novo para a cadeia e agora se encontra em um hospital, de certo modo, lá tomando os devidos cuidados. E aí o que ele faz? Tô doente, não tenho condições e preciso, de uma liberdade, de certo modo, provisória aí. Eu preciso da liberdade, tá? No caso aí, ele diz que liberdade é o bem mais importante, ele precisa. Aí Moraes nega pedido de liberdade a Roberto Jefferson, tá? Então tá aqui o ministro Alexandre de Moraes negando esse pedido ao Roberto Jefferson e agora vai ficar mais tempo na cadeia. Por quê, pessoal? Você fala assim, nossa, talvez tenha algumas pessoas que vai dizer assim, nossa, mas coitadinho dele, Mas o Roberto Jefferson cometeu todas essas barbaridades aí. Se isso acontece, eu vou colocar aqui, hipoteticamente, se isso acontece em qualquer outro local, talvez a pessoa não estaria mais, no caso que, do primeiro tiro que desce na polícia, você já sabe o que iria acontecer. No caso do Roberto Jefferson, tá aí, Ele não é nenhum inocente, não há, pelo menos ao meu ver, e o ministro Alexandre de Moraes acertou aí não dando essa liberdade para ele, o prisão domiciliar, essa que é a realidade, para revogar a prisão preventiva, enfim, porque o que ele fez não foi coisa boa, não foi uma coisa muito ruim, tá? Essa que é a realidade. E se ele, o Roberto Jefferson, tem esse pedido de prisão domiciliar concedida, qualquer uma outra pessoa vai receber a polícia do mesmo jeito. Isso fica ruim, na minha visão, desmoraliza
aí o Brasil e, de certo modo, as instituições. Não sei você, né? Mas comenta aí, você acha que tá certo, o ministro Alexandre de Moraes tá certo em manter o Robert Jefferson preso? É isso. Comenta aí. Esse foi um vídeo mais rápido devido a outras atribuições que eu tenho aqui. A gente se fala. Abraço.